Sim, senhoras e senhores, essa é a parte que encerra a história Viúva, Vingança e Redenção, ou Vingança, Viúva e Redenção. Essa é a parte final da história, aqui termina a história. Antes de começar, dá uma passadinha no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial para você ouvir as mais lindas histórias de amor. É uma mais linda que a outra. E um pedido: seja membro do canal, por favor. Dá essa forcinha pra gente. Se inscreva no canal, dá o teu joinha, para nós é muito importante. Isso colocado, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o final dessa história impressionante aqui no canal acabou de começar. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Pois é, o sol voltava a nascer naquele Goiás imenso. Ainda não existia Tocantins. A gente chamava o Goiás, o estado de Goiás imenso. O sol nascia, tingindo de ouro o capim molhado da madrugada. A notícia já tinha se espalhado. O filho do Genaro, o homem que mandou matar o Belmiro Soares, ele está de volta. E o pior, diziam as más línguas, está visitando a viúva do homem que seu pai mandou pra cova. Acho isso um absurdo que está acontecendo. Na vila, ninguém falava em outra coisa. Na venda do seu Inocêncio, entre goles de pinga e tragos de cigarro de palha, os comentários eram venenosos. Eu sabia que o sangue ruim não se lava. Filho de cobra, cobra é, completava o outro. Mas quem via o Rodrigo Genaro de perto, via ali um homem diferente. Ele tinha o mesmo porte assim físico do pai, alto, ombros largos, mas os olhos eram outros. Havia alguma coisa de diferente no interior daquele olhar, olhos de quem carregava culpa, mas não arrogância. Trabalhava junto com os peões, sem luxo, não tinha soberba, não. Pagava bem, melhorou o salário de todo mundo. Ajudava os mais pobres, consertava tudo o que o velho Genaro havia destruído. Mesmo assim, bastava o sobrenome para o povo fechar as portas. E bastava o coração de Anália para o medo e a raiva recomeçarem toda vez que ela ouvia o som daquele cavalo baio, que vinha às vezes a galope e às vezes trotando. Foi numa tarde de céu encoberto, o Rodrigo apareceu na venda, trazia nas mãos um saco de mantimentos e um olhar cansado. Foi quando ele cruzou com a viúva Anália, que vinha buscar linha e querosene. O encontro foi rápido, mas o silêncio entre eles durou mais do que qualquer conversa. Ele tirou o chapéu num gesto respeitoso. Ô, dona Anália, boa tarde. Ela respondeu sem levantar o rosto. Não precisava fingir educação comigo não, seu Genaro. Eu sei bem quem o senhor é. Rodrigo baixou o olhar. Se soubesse tudo, talvez me olhasse diferente, dona Anália. Não há nada que o senhor possa dizer que mude o que o senhor, seu pai, fez. Mesmo assim, eu vou continuar deixando o pão e o leite na porta da sua casa. E entenda que não é por piedade, não. Não é por pena. Faço isso por respeito, dona Anália. Ele montou no cavalo baio,
e foi embora. O som das ferraduras batendo no chão seco parecia bater também dentro do peito dela. E pela primeira vez em muitos anos, Anália ficou sem saber o que sentia. Será que era a raiva que ela tinha do Rodrigo? Era? Ou será que ela estava sentindo outra coisa? Os dias seguiram lentos, mas o coração da vila, esse fervia. As mulheres cochichavam na varanda, os homens comentavam nas porteiras. Até Padre Joaquim, nas suas pregações de domingo, lançou o veneno disfarçado de sermão. Olha, meus irmãos, há quem aceite pão e leite de mãos manchadas de sangue. Que Deus ilumine essas almas para que não se confundam caridade com tentação, meus irmãos. Olha, cuidado, cuidado. Caridade é uma coisa, tentação é outra. As palavras caíram como pedras sobre Anália, que estava sentada no último banco com o véu cobrindo o rosto. Saiu antes da bênção final, o peito dela queimando de vergonha. Ela sabia que tinha sido para ela. Era uma indireta. Lógico que ela, aliás, uma indireta diretíssima. Na porta da igreja, Zuleika. Vocês sabem, vocês conhecem a Zuleika, eu já falei dela. A Zuleika, a vizinha fofoqueira, se aproximou. O povo comenta, sabe, Anália? O pessoal fala que o Rodrigo Genaro entra na sua casa à noite. Que vergonha, mulher direita se misturar com homem assim, né? Né, Anália? Anália parou, olhou firme e respondeu: Zuleika, escuta aqui, Zuleika. Quando o povo dessa vila pagar minhas contas e criar meus filhos, aí eu deixo o povo mandar na minha vida. Mas até lá, mando eu. Eu ouço sim, eu ouço Deus e a minha consciência, porque o resto para mim é vento. Escutou? Mas o vento naquela vila não levava nada embora, só espalhava mais rápido. Certa noite, o som daquele cavalo baio marchando, galopando, trotando, voltou. Anália, cansada de fugir, resolveu esperar. Era ele, Rodrigo. E quando o Rodrigo desceu, trazendo o pão e o leite, ele abriu a porta de supetão. Na verdade, quem abriu a porta de supetão foi ela, a Anália. Ela abriu a porta de supetão. Pare aí, senhor Genaro. Chega de segredos. Eu já sei há muito tempo que é você quem traz o pão e o leite. Ele ficou imóvel, o rosto à luz da lamparina. Sabe, dona Anália, eu não vim lhe ofender. Nunca foi essa a minha intenção. Mas então, por que o senhor vem assim, à noite, tão de madrugada? Nem 4 da manhã ainda? Vem feito um ladrão? Por quê? Porque o meu nome pesa. E eu não quero que o seu nome pese por minha causa, se é que a senhora me entende. O silêncio cortou a madrugada. O cheiro daquele pão fresquinho, caseiro, misturava-se ao da terra fria. Anália tremia de raiva, de lembrança e de algo que ela não queria admitir. O senhor tem noção do que o seu pai fez comigo? Seu Rodrigo perguntou com a voz embargada. Sim, eu sei o que ele fez. E sabe,
Dona Anália, eu carrego essa culpa desde sempre. E é por isso que eu estou aqui. Ela mordeu as palavras. Sinceramente, Rodrigo, você acha que pão e leite, alguns mantimentos pagam o sangue derramado? Não pagam, Dona Anália. Mas talvez alimentem até o dia em que a senhora possa me olhar sem ódio, não misturando as coisas e entendendo que meu pai era uma pessoa e eu sou outra. Eu sou outra bem diferente. Um trovão ecoou longe. O vento soprou forte e Rodrigo se virou para ir embora. Mas ao abrir a porteira, ele prendeu a mão num prego. Ai, ele cortou. Foi um corte fundo. Ela viu que ele se feriu. Espere, gritou a Anália, quase sem pensar. Espere. Ela correu, pegou um pano limpo com cânfora. Ela usava muita cânfora. Ela embebeu aquele pano na cânfora e ele estendeu a mão ferida. Ela limpou aquele sangue, depois enfaixou com firmeza, até sem delicadeza, como quem briga enquanto cuida. A senhora não precisava fazer isso, mas eu agradeço. Eu preciso que a minha consciência durme tranquila. Eu não quero ter culpa nem do seu corte. Eu não quero ter culpa de nenhuma gota de sangue derramada. Até nisso havia uma indireta. Ele a olhou nos olhos e disse baixo: Posso voltar de dia, Dona Anália? Conforme a senhora observou, eu sempre venho a essa hora e tem razão, é para me esconder. Mas já que... Então eu pergunto, eu posso voltar de dia? Para perguntar o que a senhora precisa? Sem que pareça esmola? Ela respirou fundo. Volta, se tiver coragem de ouvir o que eu tenho para dizer do seu pai, volta. Rodrigo colocou o chapéu. Antes de partir, murmurou: eu volto, não por teimosia, mas porque a verdade sempre volta à porta de quem precisa ouvi-la. E foi. E o som das ferraduras se perdeu na estrada. E a Anália ficou parada na soleira da porta com o resto do pano ainda na mão, o litro de cânfora por perto, mas havia ainda o leite, os pães, e esses exalavam perfume. O coração dela doía, mas dentro dele havia um lugar que começava a descongelar. No outro dia, a vila inteira borbulhava. Estão falando que o moço da fazenda, ele passou a noite na casa da viúva. Ele está dormindo lá. Outros juravam que ele andava mandando reforçar a cerca do caminho da escola para proteger as mulheres que passavam sozinhas. O padre chamou isso de pecado disfarçado de bondade. Ele está com más intenções. Isso é pecado disfarçado de bondade. Mas ninguém percebia que a vida, às vezes, a vida conserta com amor o que a justiça não foi capaz de remendar com a lei. Caramba! Numa tarde chuvosa, o Rodrigo voltou. Ele não trouxe pão nem leite, ele trouxe uma muda de roseira para plantar no quintal da Dona Anália, onde o tempo apagou tudo. A Anália olhou assim para o Rodrigo com desconfiança. E por que uma roseira? Dona Anália, porque o espinho e a beleza vivem juntos nela, igual o ódio e o perdão. A roseira, seus caules e suas rosas imitam a vida. Tem beleza
mas tem espinhos que também podem ferir e sangrar. Ela ficou sem palavras. Aquele gesto simples doeu mais fundo do que qualquer lembrança, mas a dor ainda falava mais alto do que a esperança. O senhor devia ir embora antes que o povo me apedreje com a língua, porque cada vez que o senhor vem aqui, a língua de todos se volta contra mim. E se eu for embora, a senhora acha que o povo para de falar? O que sobra? Sobra o silêncio. Às vezes, dona Anália, é no silêncio que o coração começa a falar. E talvez é no silêncio que as pessoas falem mais mal ainda uma das outras. Naquela noite, Anália chorou. Não era o choro da viúva machucada, era o choro da mulher que começava a perceber que o coração ainda sabia bater, mesmo depois de tanto sofrimento. Mas o destino, o mesmo que mata e depois cura, ainda tinha muito o que dizer. Muito. As chuvas daquele verão chegaram antes da conta. Para aquelas bandas do Goiás, o barulho da água batendo nas telhas misturava-se ao rumor das bocas más. Ninguém falava de outra coisa. O filho dele, do Genaro, o assassino de Belmiro. Ele vem sendo visto com frequência nos arredores da casa da viúva Anália. É uma pouca vergonha. Alguns juravam que ele entrava lá na noite na casa. Ele dormiu lá, tenho certeza. Outros diziam que ela aceitava os presentes com gosto. Mas ninguém sabia o que se passava de verdade entre os dois. Ninguém além de Deus, lógico. A roseira que o Rodrigo plantara no quintal começava a brotar, mesmo sob chuva. Anália olhava para ela e lembrava das palavras dele, sabe? De que a roseira é o retrato da vida, misturando ódio e perdão, beleza e espinho. No começo ela gritava até olhar para aquela planta, mas aos poucos o verde que insistia em crescer começou a acalmar a alma dela, como se cada folha fosse um pedido de paz vindo do passado. Até que surgiu o primeiro botão de rosa. E depois a rosa se abriu. Em perfume, em beleza. Tem espinho, tem. Mas tem beleza e perfume. Os dias foram passando e Rodrigo começou a aparecer de dia sob os olhares atentos da vila inteira. Ajudava a consertar o curral, a levantar uma cerca caída, a arrumar o telhado que pingava. Ele trabalhava calado, chapéu baixo, suor descendo pelo rosto, sem jamais olhar para Anália nem por um segundo mais. Ela fingia indiferença em relação a ele, mas o coração batia mais forte a cada martelada. O povo falava: a vila pequena é pior do que tribunal. Ali o julgamento vem antes da prova. As mulheres cochichavam nas janelas, os homens zombavam nas rodas de conversa. Esse filho do Genaro aí tá pegando a viúva. Tá pegando. Até o padre Joaquim, que sempre pregava sobre o perdão, um domingo desses falou lá no sermão: há quem confunda compaixão com pecado. Que Deus tenha piedade das viúvas. Está na Bíblia. Que Deus tenha piedade das viúvas que se deixam enganar pelo diabo vestido de arrependimento. Está na Bíblia. Anália ouviu. Ficou até o fim da missa, mas saiu de cabeça erguida. E ali, logo à porta da igreja, Zuleika, a vizinha fofoqueira, tentou provocá-la. Não se envergonhe não, Anália. Andar com o filho do homem que matou o seu marido tem seu preço. Ela respondeu firme, como quem fala com a alma: vergonha, Zuleika. Vergonha é julgar o que não se entende. Quem sabe se Deus não está usando o filho deste homem para limpar o pecado do pai.
A Zuleika entendeu e engasgou. Engasgou com as próprias palavras. Anália passou por ela sem olhar para trás. Naquela noite a chuva cessou, mas o ar continuava pesado, a casa cheirava terra molhada, lenha queimada. Anália tentava dormir, mas um som estranho a fez abrir os olhos. Um rangido na varanda, o mesmo que ouvira nas madrugadas do leite e do pão. Ela levantou devagar. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Então ela acendeu a lamparina, ela foi assim até a porta. O terreiro estava coberto de neblina, a roseira brilhava sob o orvalho e o cavalo de Rodrigo não estava por perto. Então não era o barulho do cavalo, não era o cavalo baio do Rodrigo. Também não havia pegadas de botas indo até a porta, indo e voltando. E no degrau, um pano de linho branco, o mesmo em que o pão vinha embrulhado com uma rosa vermelha dentro. A Nália ficou imóvel ao ver aquilo. Quando ela viu aquilo, ela ficou imóvel. Não havia vento, mas a lamparina tremia. E então, por um segundo, ela sentiu o cheiro de Belmiro, o falecido marido dela. O mesmo cheiro de suor e fumo que enchia a casa quando ele voltava da roça. O coração dela gelou. Olhou ao redor, chamando em voz baixa: Belmiro? 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 Nada respondeu. Só o mugido distante de uma vaca e o farfalhar das folhas. Mas a rosa no pano parecia pulsar, como se viva fosse, e estava. Anália fechou a porta, encostou-se a ela, o coração dela disparado, e ela rezou pela primeira vez. Durante aquele tempo todo chorou sem saber se era medo, saudade ou confusão, mas ela sentiu. Sabe quando a pessoa sente a presença? Não viu, mas ela sentiu a presença dele, Belmiro, o cheiro, tudo ali. No outro dia, Rodrigo apareceu cedo. Ele trouxe umas telhas novas. As chuvas, ele comentou com ela, as chuvas de ontem devem ter estragado o beiral aqui da casa. Eu vi que estava já com um problema aí, ó. Nossa, acabou tudo aqui. Ela olhou firme para ele. Diga uma coisa com toda sinceridade, seu Rodrigo. O senhor veio aqui de madrugada, essa madrugada? Ele se assustou. Não, senhora. Essa madrugada não. Eu não vim. Eu estava na fazenda. Por quê? Ela baixou os olhos. Não, por nada. Mas por dentro sabia que havia sido alguém ou alguma coisa. O pano, a rosa, o cheiro. Era como se Belmiro ainda vivesse ali, guardando o que era dele. Enquanto o Rodrigo subia no telhado, martelando as ripas, ajeitando as telhas, Anália olhava de longe. Ele trabalhava como o marido dela trabalhava. Mesmo jeito de segurar no martelo, de firmar o pé na viga. Por um instante, ela sentiu o tempo embaralhar e o coração doeu de um jeito que parecia doce. Numa tarde de sol, depois da chuva, Rodrigo se aproximou devagar e falou: Dona Anália, o povo fala, e sei que fala de mim. Eu quero dizer uma coisa para a senhora. Se a senhora me pedir e quiser, eu paro de vir à sua casa. Eu não gostaria, mas eu paro. É com a senhora. Ela pensou por alguns segundos e respirou fundo e respondeu: se o senhor parar de vir, o povo vai achar que venceu, né?
E eu não quero dar esse gosto para ninguém. Para não. Ele sorriu de leve. Ele sorriu de leve como quem recebe perdão sem ouvir a palavra. Mas naquele mesmo instante o vento soprou forte e a lamparina pendurada no alpendre apagou sozinha. Ambos se entreolharam assustados. Rodrigo fez o sinal da cruz. Parece que o tempo virou de repente. Anália respondeu baixo. Ou foi uma alma passando, um espírito. Eu senti um arrepio na coluna, no corpo inteiro. Ele não entendeu, mas ela sim. Ela sabia que Belmiro estava ali, presente, inquieto, observando. Nos dias seguintes, as manifestações ficaram mais nítidas. Uma foto do casamento que caía da parede sem ninguém tocar, o cheiro de terra e o suor que surgia do nada na sala. E numa noite, o som claro e distinto de passos da varanda, mesmo sem cavalo nem botas. Anália, assustada, contou a Zuleika, para quem ela foi contar, que deu de ombros. Sabe o que eu penso mesmo? Hein, Anália, sabe o que eu penso mesmo? Que isso é coisa da cabeça, ó. Isso é coisa da consciência, mulher. Você está mexendo com o sangue do morto, recebendo esse homem que não deveria receber na sua casa. Mas Anália sabia que não era remorso, era presença. Belmiro estava ali, não para condenar, mas para provar o coração dela. Tinha o rosto cansado e o olhar mais triste que nunca. Preciso dizer uma coisa, dona Anália. Diga. Isso disse a ela o Rodrigo. Meu pai, antes de morrer, confessou. Foi ele mesmo que mandou matar o Belmiro. Não foi ele quem matou um jagunço dele, mas com ordem dele. Eu nunca consegui perdoar o meu pai por isso, nem a mim mesmo por ser filho dele. E foi por isso que eu voltei. Anália ficou muda. Rodrigo continuou com a voz embargada. Voltei para devolver o que ainda posso, o respeito, o cuidado, o nome limpo. Ela olhou por longos segundos e foi aí que o vento soprou outra vez, forte, cortante, e a porta abriu sozinha. A lamparina acesa apagou e por um instante a rosa na varanda balançou como se alguém invisível tocasse. Rodrigo olhou assustado. O que foi isso? Anália respondeu com calma e os olhos marejados. Foi só o Belmiro dizendo que ouviu o que precisava. Essa confissão foi muito importante. Foi muito importante. E aí um silêncio abençoado tomou conta da casa. E ali, na luz prateada da lua, o perdão começou. Não como palavra, mas como presença. Um perdão que vinha do além. O tempo passou e a vila já não falava tanto. As línguas cansaram, porque o povo fala, mas tem uma hora que cansa. As línguas cansaram. Mas o vento ainda sussurrava histórias de uma mulher que amou dois homens, um de corpo e o outro de alma. A roseira do quintal cresceu vermelha como o sangue e viva como a fé. Anália cuidava dela todos os dias e sempre que tocava nas pétalas das rosas, lembrava de Belmiro, do amor que o tempo levou, e de Rodrigo, o amor que o destino lhe trouxe. Sim, ela já admitia. O povoado foi se acostumando com a presença do novo fazendeiro Rodrigo e não fugiu dos olhares e nem dos boatos o Rodrigo. Ele continuou ajudando quem precisava. Ele reformou a escolinha, ele mandou buscar remédio para as famílias mais pobres e nunca mais deixou ninguém passar fome naquela terra. Mas o coração de Anália ainda tinha uma sombra. Mesmo amando,
ela já admitia que amava, mesmo perdoando, e ela tinha perdoado, ela sentia que Belmiro ainda estava ali, preso entre o céu e a terra, esperando por algo. Certa noite, o céu de Goiás estava limpo e as estrelas pareciam penduradas mais perto do chão. Rodrigo chegou tarde, com o rosto cansado, mas trazia nas mãos um documento do tabelião, onde a surpresa para Anália foi grande. Era a escritura que juntava as terras da fazenda com as terras do sítio. Agora era tudo uma terra só, e tudo estava em nome de Anália Soares. Tá aqui. É tudo uma terra só. A fazenda e o sítio. E tudo em seu nome, Anália. Anália Soares. Ela ficou boquiaberta. Rodrigo explicou depois que comprou a parte do irmão, doando-lhe as casas da cidade de Ribeirão Preto. Não que Anália fosse ambiciosa, mas aquela escritura representava a vitória do falecido marido Belmiro. Anália leu em silêncio, o peito queimando, e quando terminou, olhou para Rodrigo, os olhos dele marejados, sinceros. Meu pai pecou, dona Anália, mas eu só quero consertar o que ele quebrou. Ela respondeu com a voz embargada. Ninguém conserta o passado, Rodrigo. A gente só aprende a não repetir. E nesse instante, um vento suave atravessou a casa, levantando as cortinas, apagando a lamparina, e o cheiro, o mesmo cheiro de Belmiro, o suor, o fumo, o couro da cela. Tudo voltou. Rodrigo ficou imóvel. Anália levou a mão à boca, assustada. Uma lágrima escorreu. Lá fora, o cavalo da fazenda relinchou, como se visse alguém. E na neblina do terreiro, por um momento, a sombra de um homem apareceu. Chapéu na cabeça, olhar sereno, sorriso de paz. Era ele. Dessa vez ela viu. Era Belmiro. Anália caiu de joelhos soluçando. Rodrigo, em respeito, tirou o chapéu e baixou a cabeça. O vulto ficou ali quieto, olhando os dois, e então sumiu. Um silêncio sagrado tomou conta do lugar. O silêncio que não era de medo, era de alívio. O fantasma da injustiça finalmente descansava. O povo do Goiás, que antes julgava, passou a respeitar. E até Padre Joaquim, numa missa de domingo, falou com voz embargada: Deus escreve certo, mesmo através das linhas tortas do coração humano. A música do sino da igreja ecoou pelo vale, e o vento soprou leve como uma bênção. Fui eu, Anália Soares, quem escreveu essa história, eu própria. Farei 76 anos no próximo mês de fevereiro. Meu marido, Rodrigo, acaba de completar 75. Tantos anos depois, ainda me lembro do cheiro da chuva da terra e do ranger das porteiras, do silêncio que a dor deixa quando o amor vai embora. Quando o meu Belmiro foi tirado de mim, em 72, eu pensei que nunca mais haveria sol no meu terreiro. Mas o tempo é o jeito que Deus tem de nos ensinar a perdoar sem pressa. 5 anos se passaram até que o destino voltasse a bater na minha porta, não com armas, nem com vingança, mas com pão e leite e um coração arrependido. Muita gente disse que eu enlouqueci, que era pecado aceitar o homem que mandou, que na verdade aceitar o filho do homem que mandou matar o meu marido, que meus filhos me odiariam quando crescessem e descobrissem e entendessem a verdade. Mas isso nunca ocorreu, porque o amor deles foi maior que o ódio dos outros. Geraldo e Líria, meus filhos, cresceram vendo que o Rodrigo, quem ele era, e souberam amar Belinha, a filha que eu tive com o Rodrigo, a irmã.
Viram o homem que consertou o telhado da nossa casa, que dividiu a terra, que nunca levantou a voz para ninguém, que cuidou de mim com o mesmo respeito que o pai deles teria cuidado. Eles entenderam que o perdão não apaga o passado, só impede que o passado destrua o futuro. E foi por isso que aceitaram o nosso casamento em 1977, com a bênção de Deus, das nossas próprias consciências. Hoje eu sei que Belmiro descansa em paz, porque só descansa aquele que vê o amor vencer o ódio. E foi assim que aprendi que o coração humano tem espaço para mais de uma vida, mais de um amor, mais de um perdão. Dizem que de madrugada ainda se escuta um cavalo passando devagar pelo caminho do sítio. E eu, quando ouço aquele cavalo galopando, apenas sorrio, porque eu sei que é Belmiro, vindo ver se está tudo em paz e voltando leve quando me vê feliz. Pode descansar, meu velho. Aqui embaixo, o amor cumpriu a sua promessa. I was not your family, I was a stranger to you once, but you treated me like we had the same blood. I drove up to a cabin, to Wisconsin in the woods. We shot fireworks and drank till we felt good, and the sky was clear in that summer air. You showed me so much kindness, I do not understand. Who puts that kind of soul inside a man? And you always say the same thing, we believe in you. It was a little thing for us that we just wanted to do. The night I met your family, the night I met your friends, there were plates of buttered shrimp and hungry hands. And as the fireworks were dying, the whiskey shots were flying, at 2 a.m. something's cooking in the oven. The sun is rising in the eastern sky. You showed me so much kindness, I do not understand. Puts that kind of soul inside a man. And you always say the same thing, we believe in you. It was a little thing for us that we just wanted to do. Make you proud as I am now. When I think of that day I smile clear and loud. And I always say the same thing, God sent those folks to me to clear some brush off of the path to Tennessee, and to help me be the man I want to be. You showed me so much kindness, I do not understand. Who puts that kind of soul inside a man? And now you always say the same thing, we believe